Sejam bem-vindos à Semana da Doma Racional. Eu sou o Leonardo Feitosa e vou estar aqui essa semana te ensinando a domar cavalos e moares que possam ser confiáveis para qualquer pessoa montar. E às vezes você está aí do outro lado se perguntando: caramba, eu acho que eu não consigo, isso não é para mim, aprender a domar cavalo online. Sim, é possível. A gente já tem muitas comprovações de alunos que já fizeram o curso, já colocaram em prática. O que é importante falar é o seguinte: se você seguir toda a nossa metodologia, se você seguir o passo a passo, a receita de bolo, você consegue, tá? Então é uma doma que é fácil, basta que você dê sequência em todas as situações. E eu te confesso que há alguns anos atrás, quando a gente criou esse sonho, né, de ensinar online, até eu mesmo falei: caramba, mas como que eu vou ensinar a domar cavalo online? Mas aceitei esse desafio, começamos e hoje a gente vê um sucesso incrível. É possível, né? Com esse acompanhamento, a internet hoje facilita muito, né, a nossa vida. Assim, a gente transpõe o horizonte. A gente tem alunos de todas as partes do país e inclusive de outros países, e que a gente tem aí o feedback deles, né? O relato deles do quanto isso mudou a vida deles e o quanto eles tiveram sucesso, né? Antes de fazer o curso do Leonardo, eu não tinha experiência nenhuma com doma. Hoje já concluí o meu objetivo, tenho meus animais domados, confiante. Depois que eu fiz o curso online, fui praticando em casa, pegando cavalo de amigos para domar e fui praticando, eu vi que era tudo mais fácil, não precisava, né, judiar do cavalo. Foi aí que o curso online mudou a minha vida. Foi um diferencial bastante grande aí, onde consegui satisfazer toda a clientela, e hoje aí temos fila de espera para domar cavalos, né? Aqui já teve colega meu que fez curso na região presencial que não aprendeu a metade do que eu aprendi no curso online. Agora, se você quer participar da Semana da Doma Racional, essa Semana da Racional não é para qualquer um, não é para todos, tá? Por que eu falo isso? Ela é para aquela pessoa que está com a mente aberta ao aprendizado, aquela pessoa que tem seu próprio cavalo e quer domar seu próprio cavalo, é aquela pessoa que já é profissional, mas quer evoluir, né? Ele quer se lapidar profissionalmente para melhorar, né, no que ele já faz. Ele é para aquele cara que não sabe nada de cavalo e quer aprender aqui com a gente. Se ele seguir a metodologia, se ele seguir a sequência, ele vai aprender, né? E não é para quem? Não é para aquele cara que às vezes já acha que já sabe, que o que ele sabe já é suficiente, né? Que a mente não está aberta para aprendizado, tá? Então eu quero pessoas aqui conosco que estejam dispostas a estudar, que estejam dispostas a experimentar, né, uma situação nova na sua vida, tentar buscar novos horizontes, tá? Se você é assim, você está no lugar certo, tá bom? Para você que se perguntou se é possível, né, você aprender na Semana da Doma Racional, sim, é possível, tá? A gente já tem quase 20 edições, tá, desse nosso projeto. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, né, várias dessas pessoas que passaram por essas experiências, que experimentaram o nosso sistema de doma, tá? Então elas mandaram fotos, elas mandaram vídeos e eu quero compartilhar isso aqui com vocês. Muito bem, mas você quer então aprender como é o meu método? Sim, mas antes eu quero contar para vocês um pouquinho da minha história. Desde que eu nasci, a minha mãe falou: olha, você não brincava com carrinho, você brincava só de bicho. Eu tinha aí aqueles bichinhos de plástico
né? De tudo quanto é tipo. Tinha 2, 3 sacolas grandonas assim de bicho que ficava o dia inteiro. Ela falou que se ela queria que eu ficasse quieto, jogava aqueles bichinhos no chão e ficava ali o dia inteiro brincando de fazenda, de floresta, de África. Tinha bicho de tudo quanto é jeito. E fui, desde cedo, né, mostrei que gostava. E aí eu tinha os meus avós, né, paternos e maternos, que eram do campo, né? O meu avô paterno criava Nelore e meu avô materno tinha vaca de leite. Então, existiu um estímulo muito grande deles. A gente morava na cidade, mas tinha acesso sempre, né, nos fins de semana, nas férias, ao campo. E foi aí que a gente, quando eu falo a gente, é porque tem um meu irmão também que é do cavalo, e eu e meu irmão sempre vivemos isso muito juntos e vivemos até hoje. Então a gente ia lá para a fazenda do meu avô que criava Nelore, ia para o sítio do meu outro avô que criava vaca de leite, e eu me lembro que a gente ficava impressionado que esse meu avô que criava Nelore, ele tinha 2 cavalos. Só que ele não usava os cavalos ficavam soltos. Normalmente era ele e o funcionário, eu me lembro muito bem, ele tinha um sítio, né, que a fazenda dele era espalhada em vários sítios, e ele tinha um sítio que chamava Capim Melado. E eu me lembro que ele tinha uma Brasília cor de abacate, assim, ele subia, vinha, abria a porteira, o funcionário ficava. Ele subia com a Brasília, o morro, assim, o curral era lá em cima. E ele ia buzinando e o gado ia reunindo e ia atrás dele. O funcionário vinha só finalizando aquela chegada, fechava e ali curava, fazia o que queria. E eu já ficava impressionado, assim, caramba, como é que ele faz isso, né? Era muito bacana. E o meu avô materno, ele tinha um sítio bem pequeno e na época que se entregava leite, assim, em garrafa de vidro, de casa em casa, né? Muitos de vocês que estão aqui provavelmente não viveram essa época, mas eu me lembro muito bem disso. E o sítio dele era pequeno, a gente tinha que pastorear o gado, né? Então tinha ali 2 cavalos, o gado saía de manhã, ficava ali nos terrenos baldios em volta, comendo e tal, e voltava à tarde. E ficavam 2 cavalinhos ali, pangarezinho, montava pelo, né? Ficava ali pastando junto, mas ia a cavalo para poder cercar quando algum animal saía mais longe e tal. E eu e meu irmão adorávamos ir para lá para poder pastorear as vacas, mas sempre que a gente ia, no dia seguinte dava menos leite, porque a gente não deixava as vacas quietas, né? Pegava o cavalo, ficava rodando e tal. A gente queria montar, né? A oportunidade de montar. E vivemos aí nossa infância dessa forma. O meu avô paterno morreu, eu era muito novo, eu tinha acho que 8 ou 9 anos, mas eu me lembro bastante dessa época. E aí, quando ele morreu, quando ele faleceu, a minha avó vendeu um pedaço da fazenda e aí, né, comprou ali algum imóvel para poder alugar e tal, e um pedaço dividiu entre os filhos, e meu pai herdou um sítio grande até, assim, tinha um espaço legal para a gente criar. E aí, nessa ocasião, a gente já tinha os pangarezinhos, né? E aí, quando foi em 1986, o meu pai comprou nossos primeiros animais registrados. A gente começou criando o Mangalaca Machador. E naquela época, meu pai, a gente tinha um funcionário, mas tudo que se fazia com o cavalo, ele nos estimulava muito a gente se virar sozinho, a fazer e a ir aprendendo, né, sem ficar dependendo dos outros. E eu me lembro que ao comprar esses potros, eu tinha 12 anos, meu irmão tinha 13, a gente começou a domar esses cavalos, assim, a amansar esses cavalos, na verdade, colocando eles em lago. A gente tinha um lago grande
Então um puxava, o outro levava os cavalos para nadar, no meio do lago um montava, né? E aí saía ali, o cavalo tentava pular, mas não conseguia, porque estava dentro d'água. E aí acabava, sem querer, a gente acabava dessensibilizando e amansando os cavalos. E aí eu ia num cavalo, ele ia outro, a gente ia se ajudando e acabava fazendo com que esse cavalo ficasse manso. Depois a gente colocava sela, não tinha muita técnica, mas colocava, os cavalos davam um pulinho ali, a gente tocava e tal, até que eles se adaptassem, se acostumassem à sela. E aí a gente parava por aí, né? Porque a partir daí a gente não sabia, né, a chamada fazer boca do cavalo, né? Que é colocar rédeas, colocar manobra, colocar os exercícios. E aí a gente entregava para um rapaz lá da cidade, que era mais velho, que trabalhava com isso, e a gente ficava todo dia indo ali de bicicleta, e era perto, né? Acompanhando esse treinamento, né? Então aí fomos crescendo nesse batidão, né? Eu me lembro que a primeira vez que a gente casqueou nossas éguas, a gente tinha aí umas 10 éguas de cria, e as éguas ficavam com aquele cascão comprido, né? Tudo rachado, a gente não sabia, não tinha nem ferramenta na época, a gente foi fazer curso depois. A gente colocava o casco em cima de uma madeira e vinha com um facão e um martelinho, e ia rodeando assim até deixar o casquinho redondo. E era o que tinha para a época e melhorava, né? Mas a gente ia se virando. E aí fomos crescendo nisso aí, tivemos a oportunidade e o estímulo de um tio, irmão da minha mãe também, que gostava muito, até hoje está no ramo, mas no ramo mais de pecuária e agricultura, mas também gosta de cavalo, e meus primos também foram para esse ramo. Na época meu tio falou, vamos fazer colégio agrícola. E aí eu fui para o colégio agrícola, depois meu irmão foi. Eu estudei e lá fiz amigos que os pais mexiam com cavalo, que criavam, então estagiava, né, nas férias. Quando eu me formei, eu fui estagiar numa fazenda, rodando com eles em exposições de manga larga machador, né? Então ajudando, né, na apresentação de cavalo em pista, em todo aquele processo ali. E estava me empolgando nessa área, né? Mas a minha mãe sempre falando, meu filho, vai estudar mais, vai fazer veterinária. E aí fiquei 6 meses nesse esquema e resolvi fazer o vestibular. Passei no vestibular, entrei para a faculdade de veterinária e nisso, assim, os nossos cavalos a gente tinha por hobby, a gente gostava, mas nunca foi uma coisa assim que a gente pensava em... Até pensava, mas não ganhava dinheiro com isso. E aí quando eu entrei para a faculdade foi quando a gente começou a procurar mais cursos, a fazer mais cursos e a investir, né? Então no meu primeiro ano de faculdade a gente já abriu ali o centro de treinamento, domando o cavalo para fora, um cavalo de aluguel, cavalo de passeio, tinha de tudo. E aí fomos trabalhando em cima disso. Me formei, tive a oportunidade no 4º ano de faculdade de fazer um estágio dentro do Exército Brasileiro, dentro da Escola de Equitação do Exército. No 5º ano fiz o estágio supervisionado também dentro do Exército, e minha monografia eu fiz ela também dentro do Exército, né? Utilizando os cavalos do Exército. E quando eu me formei eu tive a satisfação, eu não vou dizer sorte, porque na verdade eu trabalhei para isso e me dediquei para isso dentro do Exército. E quando eu me formei, o meu comandante sabia que eu ia... Meu comandante não era meu comandante, né? Na época era o estagiário, mas o comandante, né, o coronel do quartel que eu estagiava, sabia que eu ia me formar e ia abrir uma vaga lá. E aí ele foi lá e requisitou que eu fosse pro quartel nessa vaga, e aí tive a oportunidade de me tornar tenente do Exército, né? Tenente Feitosa, onde fiquei aí 2 anos trabalhando na cavalaria, trabalhando na escola de equitação. Foi uma experiência muito bacana de clínica, né?
de rotina, eu era chefe da parte de ferradoria. Só que 2 anos depois eu saí, isso em fevereiro de 2000. E aí voltei para o Aras, né? Quer dizer, nunca saí, né? O meu irmão ficou lá, mas a gente ia trabalhando junto. Saí e voltei para o Aras, né? Aí na ocasião voltando, aí fiquei trabalhando lá. Quando foi em 2001, em junho de 2001, eu tive a oportunidade de vir a São Paulo com um amigo, a convite de um amigo, no Rodeio dos Campeões, aqui em Presidente Prudente. E aqui reencontrei um outro amigo que também estava trabalhando aqui e eu pedi estágio para ele. E vim. Na semana seguinte eu vim fazer estágio em São Paulo e aqui surgiu a oportunidade de trabalho, né? Comecei como peão mesmo, como assistente, né, de treinador, ganhando um salarinho bem baixinho, e fui ganhando aí a minha... conquistando o meu espaço, né? Porque eu era veterinário, tinha acabado de sair do exército, estava ali extremamente disciplinado com organização e tal. Então, quando eu entrei no Aras, trabalhei muito isso de organização. Logo, eles me assumiram como veterinário residente, e aí eu ajudando ali também no treinamento diário. E foi lá que eu reencontrei o Kenny, que eu sempre falo que é um dos meus grandes mestres, né? Eu tinha feito o primeiro curso dele, o primeiro curso de casqueamento que eu fiz em 1992. E aí em 2001 eu reencontrei nesse Aras. Ele ferrava lá, era consultor. E aí foi ali que eu falei, aqui está a minha oportunidade de aprendizado. Eu sempre soube que ele era um horseman, um cara realmente diferente, e eu considero assim até hoje, né? Respeito muito. Hoje é meu amigo, né? Hoje ele voltou para os Estados Unidos. Mas nesse Aras foi meu trampolim. Ali eu aprendi muito, me dediquei muito, trabalhei muito, deixei muito meu suor, mas tudo valeu a pena, porque eu tinha um veterinário, um grande amigo lá, que vinha toda semana e falava, Léo, aguenta porque daqui, isso aqui vai ser seu trampolim, e realmente foi. E então, desse primeiro Aras que eu vim trabalhar em São Paulo, eu saí, o Kenny montou um centro de treinamento, o On Top, né, Centro Internacional do Cavalo, e eu fui ser gerente dele lá, fui ser o braço direito dele, e ali também foi uma evolução muito grande, que eu tive a oportunidade de estar ali praticamente todo dia com ele, aprendendo, e foi um cara que já, assim, me ensinou muito do que eu sei hoje da doma racional, muito do que eu faço, muito do que da conduta que eu tenho com o cavalo e com pessoas também, eu aprendi com ele. Lá eu tive a oportunidade de me tornar instrutor do Senar, e aí realmente foi um divisor de águas. O Senar, para mim, foi um extremo laboratório, tá? Na época, os cursos podiam até 15 pessoas. Então, eu pegava muito curso, né? No começo, pouco, porque eu trabalhava para o Kenny, e aí depois eu fiz um combinado com ele e acabei assim, me dedicando mais aos cursos de Alcenar. Realmente, a minha história mudou a partir daí. Por quê? Imagina você participar da doma de 15 cavalos por semana, né? E aí eu dava 4 cursos por mês. Então, se você for para pensar, são 60 cavalos por mês que praticamente passavam na minha mão, né? E aí eu comecei depois do aprendizado com o Kenny, depois de tudo que eu busquei estudar através de livros, né? Na época não tinha internet, na época você tinha que ir atrás de informação, né? Fazer curso e lia muito, né? E aí em 2005 eu tive a oportunidade de conhecer o Oscar Scarpati, e aí de trabalhar com ele, de acompanhar ele por vários cursos, né? Fiquei 2 anos aí acompanhando e trabalhando junto. E aí eu fui agregando o que eu aprendi com o Kenny, com o Oscar, o que eu estudei do Monte Robert,
né, o que eu estudei de vários outros, e aí você vai também pegando o seu jeito, né, assim, a sua experiência, né, a experiência de leitura de um cavalo, a experiência das dificuldades que eu tinha. Então, né, claro que nem sempre deu tudo certo. Então, quando as coisas davam errado, na próxima você tentava ir de uma forma diferente, né? Quando eu ia num outro evento, por exemplo, na época eu já estava me tornando juiz também, e aí ia em eventos, ia perguntando, ia conversando, né? E aí eu fui agregando para poder chegar aonde eu cheguei hoje, né? Nessa técnica que eu cheguei, a oportunidade de ter dado muitas aulas, de poder participar com alunos, porque não é só domar, né? Não é só ir lá e dar o curso, é você poder agregar para pessoas, você poder ensinar pessoas, aprender a ter didática para ensinar pessoas, né? E aí foi aí que eu cheguei até aqui, e é por isso que estamos aqui hoje na Semana da Doma Racional, que eu quero te ensinar tudo isso, tá? Então, lembra que eu falei que não tinha internet naquela época? Não tinha mesmo, você tinha que investir em cursos, gastar, viajar, ficar uma semana fora, né? Hoje não, hoje está fácil. Aqui a gente, através do computador, está aqui se vendo e eu consigo te ensinar. Eu sempre gosto de falar assim, eu falo muito isso quando eu falo assim dos eventos do quarto de milha, né? A BQM, a Associação do Quarto de Milha, normalmente faz o que os americanos fazem. Poxa, mas eles têm anos e anos lá amassando barro, né? Tudo que tinha que dar errado já deu e eles foram evoluindo. Pô, então, por que não copiar que se está dando certo, né? Então, a minha jornada foi grande para chegar aqui e já está tudo mastigadinho e eu quero transferir isso para você, né? A oportunidade de ver pessoas de Rondônia, do Tocantins, do Nordeste, do Sul, de Santa Catarina, poder fazer esse curso e a gente formar esse grupo, né? Para que todos possam se unir para se tornar multiplicadores dessa técnica. Então, o online, a internet, nos deu essa possibilidade que antes eu não tive, né? De repente começar isso antes e ter mais coisas, né? Bem, e você deve estar se perguntando, poxa, mas por que você está ensinando isso, passando isso para a gente? Muito bem, eu acredito que eu tenho uma missão a cumprir, né? Eu sempre falo que assim, tudo que eu tenho foi o cavalo que me deu. E eu preciso retribuir, né? Eu sozinho não vou conseguir. E eu preciso de vocês. Eu preciso que você que está aí do outro lado, você aprenda, que você multiplique, que você ensine e que você pulverize isso aonde você vá. Você faz parte dessa minha missão. Eu quero que você faça parte desse meu grupo para melhorar as condições dos cavalos, melhorar o sistema de doma dos cavalos e fazer com que eles possam também poder curtir, né, todo esse processo que é muito mais fácil e realmente, se você fizer com técnica, se você fizer com amor, o cavalo também vai gostar, né? Então eu sempre falo que eu quero fazer o cavalo gostar de ser montado por mim e eu gostar de montar nele, tá? Então eu quero fazer de você um multiplicador. Muito bem, então você deve estar curioso aí para a gente entrar, né, no nosso conteúdo, né, de doma exatamente. Tá, eu vou te contar, mas primeiro eu gostaria de te mostrar alguns erros que as pessoas cometem, né, na hora de domar, e eu já vou te falar para você tirar esse erro da sua vida. Um dos primeiros dele, eu sempre falo isso, né? O cara é o cara que se torna um macaco de imitação.
que é isso? É o cara que assiste um vídeo e vai lá e imita o que eu faço, né? Tá, ele pode até se dar bem em algumas situações, mas dependendo de cavalos, ele pode não ter sucesso. Então, assim, ele precisa saber por que ele está fazendo aquilo e para que ele está fazendo aquilo. Então, para você não ser um macaco de imitação, você tem que ter conhecimento de causa. O que é isso? Você tem que entender e estudar toda a parte teórica, conhecer sobre psicologia, comportamento e natureza de cavalo, né? Então, você que está aqui essa semana começando, né? Estamos aqui começando a Semana da Doma Racional, deve ter, se assistiu, a gente fez 20 lives só sobre comportamento de cavalo, só sobre falando de cavalo, manejo, cavalo, 20 lives. E aí você percebeu o quanto existe de informação para que você tenha, para que você coloque em prática, tá? Então, o que eu quero de você? Que você não se torne esse cara, esse macaco de imitação. Busque informações, busque conhecimento para quando as coisas acontecerem, você saber o que fazer, saber por que fazer e para que fazer. Bem, agora que eu falei do primeiro erro, eu vou te dar uma sugestão, que na verdade, assim, é que você não continue cometendo esse erro, né? Então a gente falou do macaco de imitação. O que você precisa para não se tornar um macaco de imitação? Primeiro, é você seguir uma técnica. Você ter uma técnica a seguir, né? E ter um mentor a te ajudar, né? Então, assim, se, claro, o cara pode estudar, treinar, assistir vídeos, saber muito sobre a parte teórica, mas vai chegar um momento que você vai ter algumas dificuldades. E é nesse momento que o seu mentor vai te orientar, que vai te dar o suporte para que você entenda, né, as dificuldades que você teve, né, para que você possa superar essas dificuldades. Então, como eu falei na minha história, né, de toda essa minha trajetória, quantas pessoas eu consegui ensinar, quantos cavalos eu consegui ensinar. Então, hoje é muito fácil para mim, ao ouvir relatos, ao ouvir dificuldades, conseguir perceber aonde que o erro aconteceu e conseguir te ajudar sanando esse erro. Muito bem, agora vamos falar do segundo erro, que é um erro difícil, assim, é chato, porque qual é o erro? É você domar usando violência. E aí é importante que a gente mostre para as pessoas o que é ser violento e o que é você ser firme, tá? Eu sempre falo isso nos meus cursos. Uma coisa é você ser atitude, outra coisa é você ser violento. Não, eu não quero ser violento, eu quero ser firme, eu quero ter atitude, eu quero colocar limite para ensinar o meu cavalo. Eu quero persuadir meu cavalo a fazer as coisas e não coagir os meus cavalos a fazer as coisas. Toda vez que eu consigo entrar na mente do meu cavalo, que eu consigo persuadir ele a fazer as coisas, eu vou estar fazendo ele estar motivado a fazê-las. E toda vez que existe motivação, existe inovação. Um cavalo que você usa de violência, um cavalo que você vai coagir, um cavalo que você vai obrigar a fazer, ele até se submete a fazer, ele até faz, mas ele nunca dá o algo a mais, ele faz o suficiente para ir levando. Eu quero ao contrário, eu quero um cavalo que faça o suficiente para se superar, né? Então, esse erro de você fazer na submissão, na força, no grito, na grosseria, não funciona, tá? Gente, não funciona mesmo. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Porque às vezes o cara faz e acha que está certo, e ele aprendeu assim, aprendeu do pai, aprendeu do avô, né?
E para ele não estava sendo violento, para ele é normal isso, porque ele viu isso a vida inteira, né? E eu já passei muito por isso em cursos, do cara falar, caramba, não é possível, você fez uma mágica, você fez macumba, né? Não é mágica, não é macumba, não é bruxaria, é técnica. Se você utilizar a técnica, funciona. Você não precisa usar força, não precisa usar grosseria, né? Mas você precisa conhecer a técnica. Você precisa entender toda a parte de psicologia e comportamento para que você possa entender e interagir com o seu cavalo, tá? Então, pessoal, você consegue sim fazer sem violência, tá? Para aqueles que às vezes a pessoa fala, pô, aquele cara é um ignorante, né? Mas às vezes o ignorante é que falta conhecimento. Às vezes falta conhecimento. A hora que o conhecimento chega para ele, cansei de ver isso. O cara que aprendeu na roça a vida inteira e não tinha aprendido, não teve oportunidade de aprender. E a partir do momento que ele fez o primeiro cavalo com técnica, então nessas minhas andanças, nessa minha história, quantos cavalos e quantos caras eu vi trabalhando cavalos assim, e os caras que antes eram brutos, eram ignorantes, entre aspas, trabalharam um cavalo com técnica e falaram, caramba, funciona. Poxa, a vida inteira eu trabalhei desse jeito e a vida inteira eu estava errado. E aí, a partir desse momento que ele viu que dá certo, você vai ficar sofrendo à toa para quê? Não é verdade? Um cavalo que pula, um cavalo que briga, né? Pode ser muito mais fácil. E aí, para você que já é profissional ou para você que quer se tornar um profissional e quer entregar um cavalo de confiança para as pessoas, isso é muito importante. É importante eu entregar um cavalo para uma família que vai se divertir, é importante eu entregar um cavalo para uma pessoa que vai fazer esporte e que vai gostar e vai ficar no cavalo. Quantas vezes eu vi, muitas e muitas vezes eu vi pessoas que gostavam de cavalo, entraram para o mercado de cavalo, né, com vontade de se divertir e não se divertiram e se machucaram com um cavalo mal domado, ou que o cara vendeu o potro errado para ele, ou o cavalo errado, e ele acabou se acidentando. Então uma coisa que era para ser diversão, né, acabou se tornando uma coisa ruim. E aí o que eles fizeram? Saíram do cavalo e foram lá, compraram uma moto, um jet ski, uma casa na praia, qualquer coisa, mas saíram do cavalo. Mas pessoas que a gente tinha que ter conquistado, a gente tinha que ter mostrado o que é certo e o quanto se pode se divertir e confiar no cavalo e ganhar a confiança do cavalo. E eu sempre falo aqui que não existe para mim satisfação maior do que entrar num redondel com um cavalo completamente chucro e terminar a sessão tendo ganhado um amigo, tá? Então essa é a mensagem, tá? O segundo erro é você usar de violência. Com técnica, com calma, com paciência, com amor pelo que você faz, você consegue ter sucesso, tá bom? Então assim, quando eu falo amor, às vezes o pessoal se incomoda com essa palavra. Putz, amor, nada a ver. Não, amor é comportamento, é como você se comporta com o cavalo, como você se comporta com as pessoas. Eu gosto de tratá-lo como eu gostaria de ser tratado, tá? Então, comportamento, isso é escolha, você escolhe se comportar bem. Muito bem, e o terceiro e último erro que eu gosto de falar, claro que tem mais, mas não vamos estender tanto, mas qual que é? É você acreditar que a doma começa só quando o cavalo entra dentro do redondel para você iniciar ali o processo de fazer a doma de lombo, né? Mas a doma vai muito mais além disso, na verdade começa muito antes disso. Começa quando você escolhe o garanhão e a matriz, através da índole deles, da capacidade atlética, da aptidão atlética, da linhagem, né? Começa quando você está manejando essa matriz,
ou às vezes não é a matriz, é a receptora, que às vezes é um gargalo, né? Uma receptora. A gente vê muitas receptoras vindo muito bravas e ela vai passar toda aquela braveza para o potrinho quando nascer, e ele vai aprender isso com ela. Esse manejo do potrinho na hora de nascer, na hora de curar o umbigo, na hora de você fazer o primeiro cabresteamento, na hora de fazer o desmame. Então todo esse processo até ele chegar a ser domado. Se você tem todo esse manejo na sua cabeça bem feito, e o seu cavalo chega com a mente muito saudável na hora de você fazer a doma de lombo, porque a doma já começou lá atrás. Claro que vão chegar aqueles cavalos que foram soltos, viram o ser humano poucas vezes, e aí você vai fazer todo esse processo de amance, né? Primeiro de amansá-lo, para depois você domá-lo. E outro erro dentro dessa situação é você exagerar nesse manejo. É você tratar o cavalo como um mascote. E aí você fazer com que ele não te respeite, porque você não deu limites, porque você não deu diretrizes. Eu sempre brinco, né, que é aquele meninão de 18 anos criado pela avó, né, que nunca foi dito não para ele. E aí o dia que você fala não, você arrumou um conflito, tá? Então, a doma começa muito antes, tá? Esse é o terceiro erro. Então, procure conhecer sobre manejo e sobre todas as fases da vida de um cavalo, para que você possa ir dando diretrizes para que ele chegue na época de ser domado com a cabeça limpa, com uma mente saudável, para que vocês possam deslanchar aí na hora de domar, na hora de treinar e na hora de competir. Muito bem, agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o conteúdo do meu método. Mas primeiro eu gostaria de falar que eu tenho um e-book, tá? Um e-book que é gratuito para você estudar sobre toda essa situação que eu vou iniciar agora, que é psicologia, comportamento e natureza de cavalos. Eu preciso aprender isso, eu preciso estudar, eu preciso conhecer primeiro, né? Essa parte teórica vem primeiro do que a parte prática. Se eu não souber a parte teórica, eu nunca que eu vou conseguir chegar lá dentro e me comunicar com o meu cavalo. Eu posso passar uma vida tentando ensinar um cavalo a falar português, mas eu não vou conseguir. Eu que tenho que aprender a linguagem ecos, a linguagem dele, uma linguagem não verbal, uma linguagem corporal, tá? Então, eu tenho que aprender sobre os olhares, de ter um olhar predatório, um olhar passivo, uma atitude predatória, uma atitude passiva, né? E aí a gente conseguir entrar dentro do redondel e fazer todo esse processo. Então, a gente vê que muitos alunos estudam e quando chegam no redondel, dão branco, bloqueiam, não conseguem fazer essa leitura e essa comunicação corporal. Então, imagine que já é difícil quando você entra ali a primeira vez, você e o cavalo, já tendo estudado, imagina sem estudar, né? Então, eu quero que você estude o e-book, e aí a gente vai aqui falando um pouco mais sobre essa situação de comportamento. Mas a gente vai falar sobre a bolha de ar, por exemplo. O que é isso? É uma bolha invisível que está em volta do cavalo, na qual, quando você se aproxima, ele foge. E aonde chegar nessa bolha? Né? Se eu chegar botando pressão, esse cavalo vai tentar pular o redondel, se jogar na porteira, né? Então eu preciso saber, essa bolha ela vai facilitar na hora de eu dar direção e na hora de eu dar velocidade. A minha expressão corporal vai dar também essa situação de botar pressão ou aliviar pressão, né? Então a gente precisa saber tudo isso, a gente precisa entender quais são os sinais que o cavalo nos dá, né? Por que ele lambe e mastiga quando ele está relaxado? Por que ele trava a mandíbula quando ele está tenso? Por que ele coloca a orelha para trás quando ele está tenso? Por que ele coloca a orelha para frente quando ele está atento, né? Por que ele abaixa a cabeça quando ele está mais relaxado? Porque ele está
afastando as jugulares, quando ele ergue a cabeça, né, ao contrário de baixar, quando ele está desconfiado ou tenso, ele levanta a cabeça como quem fala, deixa eu afastar minhas jugulares dele. Quando ele relaxa, ele fala, não, eu não corro tanto perigo, né? Esse cavalo começa também a fechar o círculo quando não quer correr. Por quê? Porque ele é um preservador de energia, ele não quer gastar energia à toa, né? Então tem todas essas situações que a gente vai ver aí dentro de um redondel, e que todo mundo que já trabalhou com um cavalo na vida dentro de um redondel, que tentou domar um cavalo na vida dentro do redondel, ele viu essas linguagens de comunicação, ele viu essas senhas de comunicação, mas ele não entendeu, né? A partir do momento que ele começar a entender o que o cavalo está tentando falar para ele, as coisas se tornam muito mais fáceis. Então essa leitura é importante para ação e reação. Então o doma é o tempo inteiro você agindo e reagindo a uma ação dele, ou ele reagindo a uma ação tua. Mas se você conhece o que é possível ali, se você conhece sobre essa forma de se comunicar, você vai estar conseguindo interagir muito mais fácil e se fazendo entender, você fazer com que o cavalo entenda que o principal é que você não é um predador e que você pode ser confiável. A partir desse momento, o cavalo começa a confiar um pouco em você. Na verdade, eu sempre falo que, num primeiro momento, o mínimo que o cavalo sabe é que você não é um predador e que você não quer fazer o mal para ele. E aí, por ser um indivíduo gregário, por ser um indivíduo que gosta de viver em grupo, você aguça a curiosidade dele para falar, bem, se ele não é um predador, o que ele é então? Então ele se abre, né, à conversa, ele se abre ao relacionamento. E aí ele vai ver o que está disponível ali para ele. E aí, quando você mostra que o que está disponível é carinho, é companheirismo, é parceria, ele vai adorar isso, tá? Então, a princípio, ele tem medo, porque na natureza ele é uma presa e não um predador. E o homem sempre foi, desde os tempos remotos, um predador dos cavalos. Comíamos cavalos, usamos cavalo como máquina de guerra, e hoje, em pleno século XXI, tem gente ainda judiando de cavalo. E isso é inadmissível, não precisa, né? A gente antes tinha dificuldade de comunicação, eu digo antes, há alguns anos atrás, quando ainda não tinha o advento da internet, mas hoje não. A gente tem aí a internet, as redes sociais, para poder disseminar, multiplicar todas essas coisas, né? Então, eu quero que você que está aqui conosco seja esse multiplicador, né? Falo que, mais uma vez, isso é importante, que a gente possa disseminar isso por onde a gente passe, né? Não violência, paciência, comunicação, relacionamento, amor pelo que faz, tá? Se você faz com tudo isso, eu tenho certeza absoluta que você vai ter sucesso. Mas tudo isso com técnica. Aprenda a técnica, estude comportamento e siga a sequência e me use como seu mentor para que você possa, nas dificuldades e nas dúvidas, a gente poder te ajudar. Tá bom? Bem, pessoal, a nossa primeira aula, né, a aula 1 está acabando, mas a gente tem muito mais coisas essa semana, tá? Então, vocês ainda vão me ver trabalhando um cavalo no redondel, a gente ainda vai falar sobre treinamento, tem bastante coisa. Então, na aula de amanhã, né, eu vou estar falando para vocês o meu segredo, o segredo da doma, o pulo do gato, tá bom? Mas, antes de terminar, eu gostaria de pedir para vocês, aqui embaixo, você vai ter aí uma região que você pode mandar perguntas, você pode interagir conosco, tá? É exatamente isso que a gente quer. Mande a sua pergunta, mande a sua pergunta, manda a sua opinião, a sua sugestão. Eu quero te conhecer, eu quero saber por que você está aqui com a gente, né? Você quer domar o próprio cavalo?
você já é profissional e está tentando evoluir, ou você não sabe nada, mas quer se tornar profissional, essas informações são muito importantes para mim, para que eu possa saber como conduzir, tá, as minhas respostas e conduzir essa semana para poder estar te ajudando. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Quero ver você participando. Amanhã estamos lá. Vou te contar meu segredo, hein? Abraço. Valeu, tamo junto.